E aí galerinha, beleza? Camarano mais uma vez. E mano, o Selbit lançou mais um vídeo relacionado a Enigma. Eu não sei exatamente o que é o Cicada 3301, mas eu já ouvi falar, já li um pouquinho sobre, então, mas eu não sei tipo nos detalhes, então vai ser muito bom ver o que é que o Selbit vai contar pra gente, o que é que o Selbit vai falar pra nós. E eu vou tentar ficar calado o máximo de tempo possível, tá? Primeiro, em respeito a vocês, porque eu sei que vocês não gostam que eu fique falando o tempo todo. E segundo, eu acordei resfriado, eu tô gravando isso aqui de manhã, sendo que... Vocês estão vendo esse vídeo de noite, mas eu tô gravando de manhã. E à tarde eu vou narrar... eu não sei se eu falo vou narrar ou se eu falo eu narrei. Mas vai ser à tarde. Eu vou até colocar uma notificação aí no YouTube pra vocês. Eu vou comentar um jogo de futebol pela primeira vez na minha vida, em parceria com um brother meu, narrador profissional de Overwatch, o Neves. Eu vou... E, brother, olha o problema... O pior é que... Porra, esse vídeo vai sair às 8 da noite, então... Vai ser depois do jogo, Tô triste, mas enfim. E, tipo, eu tenho que conservar a voz, tá? Então, por isso, eu vou tentar ficar calado o máximo de tempo possível. Sem mais enrolos, vamos lá. Link do vídeo original tá embaixo na descrição em 1, 2, 3. Em janeiro de 2012, na seção paranormal do fórum 4chan, uma imagem foi postada anonimamente. Essa imagem dizia procurar indivíduos altamente inteligentes. E escondido dentro dessa imagem, uma porta se abria. Uma porta para uma organização responsável por enigmas extremamente complexos, pôsteres e códigos espalhados pelo mundo inteiro, referências a livros anciões e religiões obscuras. O que realmente aconteceu com as pessoas que foram recrutadas? Eu sou o Selbit e nessa série a gente vai investigar todos os detalhes, informações e enigmas da Cicada 3301, o maior mistério da internet. Por favor, me ajuda, que eu gosto de saber ler, velho. Nunca parei pra ler com calma, sobre tudo. Olá, estamos buscando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, nós criamos um teste. Existe uma mensagem escondida dentro dessa imagem. Encontre-a e ela vai te guiar pela estrada para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que vão conseguir atravessar todo o caminho. Boa sorte, 3301. Essa foi a imagem que começou tudo. Essa imagem foi postada por um usuário anônimo no 4chan, que é um fórum bem popular onde as pessoas podem escolher ser anônimas ou não. E obviamente ela começou a chamar a atenção de várias pessoas curiosas sobre do que isso se tratava. A imagem fala sobre ter uma mensagem escondida dentro dela e ela é toda preta, então você pensaria em colocar ela no Photoshop e aumentar o brilho para ver se tem alguma coisa escondida na parte preta da imagem. E aumentando o brilho dela, você encontra um monte de quadradinhos espalhados pela imagem inteira. Isso vai ser importante, mas não agora. O que você precisa fazer mesmo é pegar essa imagem, salvar ela no seu computador e abrir ela como um arquivo de texto. Abrindo essa imagem com o bloco de notas, você encontra exatamente o que você encontraria abrindo qualquer outra imagem com um bloco de notas, que é um monte de bytes e caracteres sem sentido. Mas se você descer até o final desses caracteres, você encontra isso: Tiberius Cláudio César diz e um código. A dica é super simples e ela se refere à cifra de César, que é uma criptografia antiga usada por Júlio César, que consiste em basicamente você pegar uma letra do alfabeto e pular ela um número aleatório de vez. Como Tiberius Cláudio César foi o quarto imperador de Roma, então você tem que pular 4 letras do alfabeto. Só que não é tão simples assim, porque a cifra de César usa só o alfabeto, e aqui a gente tem números e caracteres especiais, tipo igual. Eita. Então como é que você aplica a cifra de César nisso? Basicamente você tem que abandonar o alfabeto e usar uma tabela ASCII, que é a tabela que eu imaginei que seria os caracteres do computador em números. Então agora você pega esse código e volta 4 valores na tabela para cada letra e você encontra isso. Um link. Esse link leva para essa imagem, a imagem de um pato. Ops, apenas pegadinhas por aqui. Parece que você realmente não consegue adivinhar como decifrar essa mensagem. A imagem parece indicar que você está indo para o lugar errado, mas é obviamente uma pegadinha. A dica dessa imagem são as palavras guess e out, que indicam um software chamado OutGuess, que é usado para esconder mensagens dentro de imagens. O jeito que o OutGuess funciona é que ele pega pixels específicos da imagem e ele altera a cor deles em um valor, só um valorzinho. Ele aumenta, é imperceptível a olho nu, mas o programa consegue reconhecer aonde estão esses quadradinhos e quais são os quadradinhos e consegue converter a posição desses quadradinhos de volta para uma mensagem. Por exemplo, se você botar essa imagem do pato no Photoshop e estourar os níveis de cor dela, você vai ver que tem um monte de quadradinhos estranhos.
E agora sim, lembra dos quadradinhos daquela primeira imaginei imagem? que seria Aquilo isso. também era AltGuess. Usando o AltGuess para converter esses quadradinhos para uma mensagem, você encontra a mesma mensagem. Mas, depois dela, aparece essa sequência enorme de números e letras e... O que é isso? Calma, isso é muito importante, mas a gente volta pra isso já já. Vamos voltar pro pato. Usando o AltGuess na imagem do pato, você encontra a próxima etapa do enigma. Aqui está um código de livro. Para encontrar o livro e mais informações, vá para esse link. E depois disso, uma sequência enorme de números. Boa sorte, 3301. Ok. Tô ficando curioso. Entrando no link, é um subreddit cheio de postagens que aparentemente não tem sentido nenhum, é só um monte de letra aleatória e todas feitas pela mesma pessoa, Cage Throttle Us. Dessas dezenas de posts, a única postagem que não foi feita por esse Cage Throttle Us foi por um cara chamado Imago Onib, e a imagem se chama Problemas? Mas além disso, aquele Cage Throttle Us também postou uma mensagem Bem-vindo. Obrigado. E essa imagem era um tapete de boas-vindas, daqueles que você coloca na frente da porta. E obviamente, essa imagem tinha um monte de quadradinho, então vamos usar o AltGuess nela. Usando o AltGuess nesse tapete, você encontra uma mensagem que é uma das coisas mais importantes de todas do Cicada 3301. Ok. Daqui pra frente, nós iremos assinar criptograficamente todas as mensagens com essa chave. Ela está disponível nos servidores do MIT, ID 7A35090F. A paciência é uma virtude. Boa sorte. 3301. E depois da mensagem, de novo, uma sequência enorme de números e letras completamente aleatórios. Essa igual é a chave? ao que a gente tinha visto naquela primeira imagem. Tá, o que é isso? Isso é uma assinatura PGP. PGP é um sistema de criptografia que traduz literalmente para privacidade muito boa. E como ele funciona, resumindo? Existem duas chaves diferentes. Uma chave é responsável por trancar e esconder uma mensagem que você quer, ou seja, criptografar ela. E a outra chave é usada para destrancar e revelar a mensagem que você escondeu em primeiro lugar. Só que a chave que você usa para esconder a mensagem, ela é pública. Todo mundo tem acesso a ela. Você mesmo, se você quiser esconder uma mensagem com a chave do Cicada, você pode. Só que a chave principal, a que destranca e revela a mensagem, essa é secreta e só a Cicada 3301 tem ela. Ela também pode ser usada para assinar mensagens. E como é uma chave secreta e ninguém tem acesso a ela, é impossível de você copiar ou clonar ou fazer uma assinatura falsa. Então a Cicada 3301 pegou essas duas chaves e colocou elas nos servidores do MIT. Tá, mas o que isso significa pra gente que tá seguindo o caminho da Cicada? Isso significa que a gente pode pegar um programa de verificação de chaves, tipo esse Cleópatra do Windows, procurar pelo Cicada 3301 nos servidores do MIT. Obviamente, hoje em dia, um monte de gente tenta se passar pelo Cicada, então vai ter um monte de chaves feitas. Muita chave Mas você tem que achar ali no meio aquele ID que eles passaram pra gente, 7A35090F. Achando esse ID e selecionando ele, você pode simplesmente copiar uma mensagem que a Cicada postou e colar no programa, e ele vai dizer se essa mensagem foi oficialmente assinada pela Cicada ou não. Essa é a etapa mais importante de todas para resolver os enigmas da Cicada, porque aí você tem certeza que tudo que você está resolvendo vem diretamente da Cicada e não alguém se passando por eles para enganar pessoas inocentes. Ou seja, a Cicada 3301, numa sacada genial, já deixaram a chave para verificar que é eles logo no começo de todos os enigmas. Ou, melhor dizendo, eles deixaram a chave debaixo do tapete de entrada. Aí você deve estar pensando, ok, esse processo muito todo pode ser meio chato. Deles. Então, um usuário na internet fez um site chamado El Cicada, onde você pode simplesmente copiar e colar uma mensagem que você acha que é do Cicada 3301 e ele vai fazer todo esse processo de verificação automático para você. Então, tudo que você precisa fazer para saber se é o Cicada mesmo ou não é dar Ctrl+C na mensagem e Ctrl+V nesse site. Não tem como ser mais fácil. Pronto, você sabia, agora não tem mais como errar. O pessoal tá comprometido pra caramba nisso, cara. Perfeito, a primeira coisa que eles deram pra gente foi uma maneira de ter certeza que a gente tá fazendo enigmas deles e não nenhum fake. Mas é só pra isso que a chave PGP vai adiantar. Isso aqui não serve pra resolver nenhum outro enigma. Agora, voltando pro enigma, lembra daquela postagem Problemas? Um maluco chamado Imago Onib? Essa imagem toda bizarra é um estereograma criado usando uma imagem do Rei Arthur. Essa imagem aí. Caso você não conheça, estereogramas são imagens que criam uma ilusão de ótica meio 3D. Aquelas imagens que você tem que ficar meio vesgo e achar uma perspectiva certa, e aí o seu cérebro vai ficar um pouco bugado e ele vai achar que tá vendo uma imagem 3D. Nesse caso, esse estereograma específico formava a imagem de um cálice. Usando aquele AltGuess nessa imagem, você encontra uma mensagem. A chave sempre esteve bem na frente dos seus olhos. Essa não é a busca pelo Santo Graal. Pare de fazer as coisas mais difíceis do que elas são. Boa sorte.
3301. Nessa imagem inteira, Tá bom. a verdadeira dica, na verdade, tá no nome do cara que postou essa imagem. Imago ou Nib. Imago é o último estágio de um inseto na metamorfose. É basicamente o momento em que um inseto se torna adulto. Por exemplo, essa é uma cigarra, ou melhor, em inglês, cicada, entrando no estágio imago. Mas isso, na verdade, é mais uma piada espertinha do cicada, porque a dica de verdade é que imago é imagem em latim. On é no e nib é ponta. Ou seja, imago no nib pode ser traduzido para imagem na ponta. Provavelmente se referindo à imagem na ponta superior do Reddit. Essa imagem, que é a primeira coisa que você vê quando entra. Esses riscos e pontos são numerais maias. Pegando uma tabelinha de números maias e convertendo para os nossos números, eles são 10, 2, 14, Faz 7, muito tempo 19, que eu vi isso. 6, 18, 12, 7, 8, 17, 0 e 19. Mas esses números sozinhos não significam nada. Até você comparar esses números com o título do Reddit que a gente tá. A2E7, J6, IC, 7, 8, H, 0, J e o código continua. Ou seja, se você alinhar esses dois, claramente as letras de cima representam os números de baixo. O A representa 10, E é 14, J é 19, I é 18, C é 12, H é 17 e J é 19. Usando isso como base, você consegue traduzir o título inteiro para uma sequência de 19 números. E essa sequência de números provavelmente é a chave que o Imago estava mencionando. E é basicamente assim que ela funciona. Primeiro você vai pegar todas essas postagens sem sentido e vai colocar todas elas num bloco de texto, onde cada post é uma linha. Agora a gente pega os nossos números e usa como base de cifra de César. A primeira letra, você volta 10 letras do alfabeto. A segunda letra, você volta duas letras no alfabeto. Na terceira letra, você volta 14 letras no alfabeto. E você vai traduzindo o resto do código inteiro assim, até você ter um texto inteiro. O texto é uma parte de uma história do Rei Arthur, chamada A Dama da Fonte. A Dama da Fonte é um trecho de um livro chamado Mabinogion. O Mabinogion é uma coletânea de histórias celtas muito antigas e ele contém histórias que foram escritas até 600 anos atrás. E a Dama da Fonte é a história de um cavaleiro que perde o amor da vida dele por dedicar muito tempo a sair em suas aventuras. E Mabinogion, aliás, é um anagrama de Imago Nib. A verdadeira dica era essa o tempo todo. E isso explica, obviamente, todas as dicas sobre Rei Arthur até agora. Meu Deus. Eu tô chocado, velho. Ok, agora a gente tem um texto enorme dividido por linhas e a gente tinha um código de livro. Lembra? Na imagem do pato? Aquela lista de 1, 2.20, 2, 2.3, 3, 2.5. Isso é um código de livro e ele é bem simples de fazer, na verdade. O primeiro número representa a linha do texto e o segundo número representa a letra dessa linha. Ou seja, aí você vai pegar cada letra de cada linha. É a primeira linha, a 20ª letra. Decifrando o código inteiro, você encontra a frase "nos ligue no número de telefone 214-390-9608. Ok? Ligando para esse número de telefone, alguém atendia e uma gravação era tocada. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Ok. Voltando para aquela imagem original, a gente tem 3301, hora de achar os outros 2 números escondidos. Ironicamente, eles na real não estão escondidos de maneira nenhuma. O tamanho da imagem era a resolução 509 por 503. E esses 2 números são números primos. Ou seja, o próprio tamanho da imagem era os números primos que a gente estava procurando. 509 vezes 503 vezes 3301, você encontra 845.145.127. E talvez você não tenha percebido, mas esse número já apareceu antes aqui. Quando a gente foi verificar a assinatura do Cicada, esse número estava no nome deles. Entrando em 845.145.127.com, pela primeira vez a gente tem oficialmente a logo da Cicada 3301. E embaixo disso tinha uma contagem regressiva. Mais uma vez, a logo do Cicada não era só a logo do Cicada. Se você usasse Photoshop, você veria um monte de quadradinho, ou seja, Outgas. Usando Outgas, a mensagem era: você fez bem em chegar até aqui. Paciência é uma virtude. Volte às 17 horas do dia 9 de janeiro. 3301. E obviamente, verificando se essa mensagem é oficial do Cicada, é oficial. São eles, tá tudo certo. No fim da contagem regressiva, o site foi atualizado com isso.
um monte de coordenadas. E agora que a história começa a ficar um pouco mais interessante. Essas 14 coordenadas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Mais precisamente nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Coreia do Sul e na Polônia. Verificando esses lugares no Google Maps, não parecia ter nada de especial, então as pessoas perceberam que elas teriam que ir pessoalmente. Nessas coordenadas para ver se elas encontravam alguma coisa. E elas encontraram. Em todas essas coordenadas foram encontrados posters com a logo da Cicada 3301 e um código QR embaixo. Escaneando esses códigos com o seu celular, você podia encontrar 2 mensagens diferentes dependendo do pôster que você escaneou. E no final dessas 2 mensagens tinha a mesma coisa. Vocês compartilharam demais até agora. Nós queremos os melhores e não os seguidores. Os primeiros a chegarem aqui receberão o prêmio. Boa sorte, 3301. A partir daqui as coisas começam a ficar bem interessantes, então eu vou deixar para a próxima parte, onde a gente vai ter que finalmente entrar na famosa Deep Web e eu vou ter que decifrar alguns enigmas eu mesmo. Espero ver você lá, muito obrigado por ter assistido. Valeu! Não, sabe, o mais foda de tudo é o Selbit colocando todas as fontes ali logo no finalzinho do vídeo, cara. Porque, tipo, eu não sei se vocês sabem, eu fiz 6 semestres de engenharia elétrica, mais voltada para telecomunicações. Então eu tinha muita matéria com a galera da engenharia da computação. E eu sempre trocava ideia com eles e tal. O meu melhor amigo lá na faculdade, ele era da engenharia da computação. E aí, por causa deles, eu fiquei sabendo do Cicada. Só que eu nunca parei pra ir atrás de tanta informação como essas informações que o Selbit passou pra nós, sabe? Eu só conhecia por alto, sabia dessa parada deles terem espalhados códigos pelo mundo, era a única coisa que eu lembrava de cabeça agora antes de ver o vídeo. Então, foi tudo novo pra mim. Não é teoricamente novo, porque eu já tinha lido algumas coisas sobre, mas eu tinha esquecido muita coisa anterior sobre isso, até porque eu nunca imaginava que o Selbit iria fazer um vídeo de Cicada na vida, tá? Mas, brother, como eu tava com saudade desse tipo de vídeo do Selbit, pelo amor de Deus. É divertido ver as lives do Selbit? É divertido ver os compilados de vídeo que ele posta lá no canal da lives do Selbit? Mas, mano, parece que esse homem nasceu pra fazer vídeo de enigma, velho. Ele sabe muito bem roteirizar, ele sabe falar muito bem, e ele é inteligente para um caramba. E eu tenho que começar a controlar os meus palavrões, é importante isso. E agora eu tô muito curioso pro futuro, cara. Pro próximo vídeo, eu quero ver logo, eu quero que saia logo, porque eu quero ver o próprio Selbit decifrando enigmas. É bom demais. E, velho, na hora que ele falou da cifra de César, eu conhecia, né? Eu fiz criptografia lá na faculdade. Só que eu não lembrava como é que funcionava o padrão dela. Aí, logo depois, na hora que apareceu ali os números maias, brother, meu cérebro explodiu, sabe? Porque faz muito tempo que eu não via nada sobre. Eu não sou nem um pouquinho inteligente ao nível do Selbit. E também não sou muito bom com lógica e com enigmas e tal. Mas eu conheço um pouquinho de código, de decifração e tal. De cifração e decifração. Justamente por causa desse convívio que eu tive em várias matérias na faculdade voltados para a área de computação, inclusive criptografia, que eu tive uma matéria chamada literalmente criptografia. Então eu conheço alguns códigos e tal. Não lembro exatamente como funciona até hoje, porque eu tive essa matéria foi 2016. Foi 2016, antes de eu trancar. Não, foi 2015, não lembro. Memória tá fraca, mas enfim. Galera, não vou ficar falando muito aqui no final não, porque eu preciso conservar minha voz. Até eu já tô meio rouco, porque eu acordei resfriado, mas enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.